Veja o conceito bíblico de salvação. O conceito. O significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física e mental e emocional. Isto é o significado bíblico de salvação. Agora, o que será que significa no sentido espiritual salvação? Aqui o comentarista diz: no sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz. Veja bem, então, salvação no sentido bíblico significa cura, redenção, remédio, completude, inteireza, saúde física, mental, emocional. Já no sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador. Isto é, no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais apenas cobria o pecado do povo. Ele não tinha poder para tirar o pecado. Por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento eram repetitivos. Agora, o sacrifício de Jesus não. Uma única vez que fora realizado, libertou-nos da penalidade do pecado. Foi por isso que João Batista, quando viu que Jesus vinha para ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse que cobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus, ele é chamado de perfeito sacrifício, porque uma vez apenas realizado, nos concedeu uma eterna salvação. Então, no sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz. Então, isto significa dizer que Jesus morreu no lugar dos pecadores, no meu e no seu lugar. Aquele lugar que poderia ter sido meu e seu, foi ocupado por ele, lá na cruz. Então, a teologia nos ensina que no passado nós fomos salvos da penalidade do pecado. No presente, nós somos salvos do poder do pecado. Mas no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Glória a Deus. É por isso que diz aqui o escritor, o comentarista, que a salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, apontando para o passado, regenerando-o e santificando a sua vida no presente. E a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente e, por que não dizer, gloriosamente. Mas isto será no futuro. Falando de futuro, a Bíblia nos diz que na vinda do Senhor, veja bem, o pecado perderá o seu aguilhão. Porque a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que por Cristo Jesus nos garante a vitória. Isso significa dizer que no arrebatamento, a salvação do crente será consumada. Por quê? Porque nós seremos salvos da presença do pecado. Hoje nós somos salvos do poder do pecado. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. E a Bíblia diz ainda mais que o pecado jaz à
porta. Mas no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Na vinda do Senhor, a Bíblia nos diz que será consumada a salvação do crente. E a vitória será completa, porque o pecado não terá mais domínio, mais poder sobre o nosso corpo mortal. Então aprenda isso aí. Então por isso que o escritor diz que salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, apontando para o passado, regenerando e santificando-nos no presente. É Ele que nos regenera e nos santifica no presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente, apontando para o futuro, por que não dizer para a vinda do Senhor? Até porque a Escritura nos diz que nossos corpos serão transformados. A Bíblia diz, porque convém que o que é mortal se revista de imortalidade, e o corruptível de incorruptibilidade. E quanto que é mortal se revestir de imortalidade e o corruptível de incorruptibilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Assim, a salvação só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz. Então Jesus consumou a sua obra na cruz do Calvário. Glória a Deus. No passado, ou por que não dizer na redenção, o Pai planejou a salvação. Agora veio o Filho e consumou na cruz a salvação do homem. E depois veio o Espírito e aplica a salvação nos corações daqueles que creem. Até porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus continue te abençoando a sua vida. Amém.